Bom, bora lá. Nosso primeiro overflow. Eu não vou falar olhando para a câmera não, porque eu quero dar aula para vocês, né? O pessoal do nosso podcast vai assistir por puro privilégio, mas isso aqui é conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre identidade, porque eu acho que é a coisa central que todo mundo precisa aprender do Evangelho. Eu mesmo precisei ser muito ministrado sobre identidade por muito tempo. Ainda preciso ser, porque eu acho que identidade nunca a gente vai parar de aprender. E o que é identidade? Identidade é o que você compreende que você é, né? Como você compreende que você é. Então, se eu te perguntar agora, né, tipo assim, Maria Clara, quem você é? Essa é a sua identidade. Você vai dar uma resposta daquilo que você acredita ser. Né? A Sara vai dar uma resposta, cada um aqui pode dar uma resposta do que acredita ser a sua identidade, quem você acredita ser você. A Bíblia não nos orienta a definir a nossa identidade. Na verdade, a nossa identidade já é definida. Por quem? Deus. A nossa regra de identidade é o Criador define a criação. Como que a gente vê isso, né? Quando Deus ele cria os mares, os oceanos, a terra e tudo ele vai dizendo o quê? E as plantas deem semente conforme a sua espécie. Então, tudo que ele cria tem uma identidade firmada em si mesmo que vai gerar, mas ele deu a identidade. Vocês são animais do campo, vocês são animais selvagens, todos vocês vão ser, segundo a sua espécie, vocês vão se multiplicar. Mas a identidade, Deus já estava falando quem eles eram. Agora, nós, no tempo de hoje, há uma ideia que impera de que a nossa identidade é a gente que diz, né? Você tem que dizer quem você é. E aí, muitas vezes, a gente está dizendo que a gente é segundo aquilo que a gente faz. Se eu sou fotógrafo, tô vendo a Agatha tirar foto, então eu vou falar dela. Se ela é fotógrafa, então ela... Agatha, quem é você? Ah, eu sou a fotógrafa da Igreja Oeste. Não, ela não é. Por quê? Porque a identidade não pode ser mutável. Ela não pode ser uma coisa que muda. Eu não posso ter a minha identidade firmada numa função. Porque o dia que eu não puder mais fazer aquela função, eu deixei de ser alguém. Sabe? Então, a nossa identidade tem que ser firmada em algo maior, em algo melhor do que o que eu faço. Tem que ser algo mais profundo do que isso. E por isso que a gente não consegue definir, porque a gente sempre vai olhar a nossa identidade pela ótica do que a gente consegue fazer. Se a gente consegue, sei lá, pegar muito peso na academia, eu sou um bodybuilder. Se eu consigo muitos seguidores no Instagram, eu sou um influencer. Então, a gente tem o costume de dizer que é aquilo que a gente consegue fazer. Ou, o que também é uma coisa que está muito no nosso tempo, né? Nós somos o que nós sentimos. Então, se eu sinto atração por alguém do sexo oposto, sou heterossexual. Do mesmo sexo, sou homossexual. Dos dois, eu sou bissexual. Então, as pessoas atrelam a sua identidade também ao seu sentir atração. Né? E tem muito disso hoje de... né? Até uma pessoa estava zoando na internet, né? Que as pessoas parecem que querem mais saber sua orientação sexual do que seu nome, né? Como é que... tipo, você apresenta. Ah, tá, e você é o quê? Né? Tipo assim, eu sou eu. Não, mas você é o quê? É gay? É lésbica? Ela quer saber a sua orientação sexual. Por quê? Porque as pessoas têm vinculado a identidade a isso. Então, a identidade do cristão, ela não pode ser atrelada, primeiro, ao que as pessoas dizem sobre nós. Você não pode ser o que disseram que você é. E esse ponto é muito importante, porque, geralmente, desde a infância, a gente ouve que é muita coisa através das pessoas, né? Os nossos pais dizem que nós somos alguma coisa. Né? Ou os seus pais são aqueles bons pais que falam, nossa, você é tão inteligente, aí você começa a ser afirmado por eles e acreditar que você é inteligente. Nossa, você é tão especial, você é tão lindo, e aí você acredita naquilo tudo, porque teus pais mesmo vão estar mentindo para você. Então você vai confiando naquelas palavras que eles falaram a teu respeito. Mas tem maus pais que falam, nossa, você é tão burro, deixa de ser burro, e aí aquelas palavras vão marcando a gente.
coisas negativas que falam a nosso respeito. Às vezes os pais, os parentes, às vezes na escola, né? Na escola tem muito bullying. E aí, como todo mundo compra aquele apelido que te dão, você acaba sendo, né, marcado por aquela identidade que te deram. Não é aquela identidade que Deus deu, mas aquela identidade que te deram. Então, geralmente, a gente costuma permitir que as pessoas nos rotulem, nos deem uma identidade. Então, a gente acaba vivendo com base nessa identidade, né? E a gente acaba acreditando naquilo que disseram a nosso respeito. Mas o que Deus que me criou dizia sobre mim. E eu precisava ter vontade de ouvir o que Ele tinha para dizer sobre mim, porque Ele te criou para ser alguma coisa, né? Para ser dele, primeiramente. Mas como? Como ele fez você para ser, sabe? E essa é a grande pergunta, né? Quem eu nasci para ser? E aí, isso vai definir a tua identidade. Deus vai começar a te contar quem você é. E nesse relacionamento que você vai ter com Ele, que nós vamos ter, porque eu também tô nessa de ter um relacionamento com o Senhor, né? Todos nós. A gente começa a descobrir a nossa identidade, né? E como que se descobre a identidade? Aí você pode me perguntar isso, né? Como é que eu descubro a minha identidade? Primeira coisa que eu descobri nesses anos é que eu primeiro descubro, na verdade, a identidade de Deus e não a minha. Então eu começo a minha jornada para me descobrir, para saber quem eu sou, olhando para quem me criou. Ele é o start, né? A gente fala, né, que ele é o alfa, ele é o começo, ele é o fim. Então a gente tem que começar nele a nossa busca. E aí a gente pergunta, quem Deus é? Qual a identidade de Deus? Por que isso é importante? Lá em Gênesis vai dizer que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, se eu fui criado parecido com ele, eu vou olhar para ele e eu vou conseguir me enxergar. Tem alguma coisa nele que tem em mim, porque ele me criou parecido com ele. Então, se eu quero descobrir a minha identidade, eu necessariamente vou precisar de um relacionamento com Deus para eu descobrir quem Deus é. Por isso que a gente até canta, né? Mostra quem tu és. Porque eu preciso que ele me mostre quem ele é, e eu não tenho como descobrir sem ele me mostrar. Isso é uma coisa básica da teologia. Deus, a gente só conhece Deus porque ele se revelou, né? Até é engraçado porque isso tem um conceito na ciência que diz que qualquer ser que está na quarta dimensão não seria visto por alguém de 3 dimensões. A gente é uma pessoa de 3 dimensões. E a gente só conseguiria acessar algo da quarta dimensão se aquele algo revelasse para a terceira. A mesma coisa se existisse vida em 2 dimensões, né, numa folha de papel, se existisse vida ali, a gente que ia ter que se revelar para ela não ia ter como descobrir o ser humano. Então a mesma coisa, o ser humano não ia ter como descobrir Deus, só se ele tivesse vontade de se revelar. E graças a Deus ele teve toda a vontade de se revelar, desde o começo ele se revela para nós. Então, o começo da minha busca por identidade é quem Deus é. Esse é o começo da minha busca. Quem Deus é. Para eu saber se eu sou realmente imagem e semelhança dele, eu tenho que saber quem ele é. E aí essa pergunta, essa é a minha busca pessoal e a sua para começar. Porque quando eu descubro quem Deus é, eu também vou ganhando coisas sobre mim, né? A gente até canta também. Para vocês verem como que a gente canta tudo isso que eu tô ensinando para vocês, né? A gente canta assim, como é? Eu só quero ver você. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Porque eu tô olhando para ele e aí eu começo a descobrir características nele que tem em mim, que são diferentes do que eu via, são diferentes do que eu percebia. Mas existe alguma coisa nele lá que tem em mim. Eu tive uma experiência com Deus que foi até engraçada. Um dia eu estava dirigindo de carro, tinha ido para Campo Grande fazer alguma coisa, não me lembro. Eu estava vindo de carro, no carro da minha mãe, e eu senti Deus falando assim, vai almoçar na casa da sua avó. Na minha casa da minha avó de parte de pai. E aí eu fui para lá, para almoçar, e eu não via o meu pai há muitos anos, o meu pai, né, natural. Eu não via ele há muitos anos. E aí o que eu fiz? Obedeci, né, a voz de Deus e fui almoçar na casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, eu entrei pelo portão, a primeira notícia da minha avó é: caramba, que bom que você veio aqui, tu não acredita, teu pai tá aqui. Naquela hora o meu coração parou,
porque eu não via ele há muitos anos. Tipo, deveria ter uns 6 anos que eu não via meu pai. E aí o meu coração fez tum. E eu falei, o que eu vou fazer? Se eu voltar pelo portão, vai pegar mal. Então, tá, engole seco e vamos encarar esse reencontro familiar. E aí fui eu encontrar com meu pai. Eu já tinha liberado perdão pra ele, mas a gente não tinha relação, né? Não tinha relacionamento nenhum. Então, era muito difícil ter essa conversa. E aí eu falei, vem almoçar, porque foi isso que Deus mandou fazer, vai almoçar. Então eu fui e ela, ele tá almoçando agora. Aí eu, que ótimo. E ela, tá lá na mesa, bota a tua comida e vai lá sentar com ele. Daí eu fui, coloquei minha comida, quando eu cheguei na mesa ele levantou, me deu um abraço, só que como a gente não tinha esse relacionamento, foi um abraço tipo mecânico assim, meu, né? Ele me abraçou com saudade, e eu abracei tipo, sem conseguir nem fechar o abraço. Sentei lá na mesa, e aí a gente começou a conversar e tal, e ele tava de boné, e acho que meu avô falou assim, olha só, tá assim, ó, não se cuida, não corta o cabelo. Aí eu falei, tu tá de cabelo grande? Porque o meu pai tinha cabelo aqui nas costas. E aí eu falei, tu tá de cabelo grande? Isso, ele tinha cabelo assim quando eu era bebê, né? Tipo, quando eu era criancinha, 7 anos. E aí ele, deixei crescer de novo. Aí ele tirou o boné e o cabelo dele ia na metade das costas. Eu falei, mas tu vai cortar esse cabelo agora. E aí ele falou assim, não. Eu falei, vai. Ele, não, nem tem onde ir. Mas tem sim. Porque meu primo tinha uma barbearia, não lembro? E aí, lá em Campo Grande. Eu falei, tu vai entrar nesse carro comigo, eu vou te levar lá pra cortar o cabelo. Daí, a gente foi indo pra Campo Grande, né, no carro da minha mãe não sabia de nada, e eu falando, Deus, não deixa ela descobrir que eu botei meu pai aqui, porque nessa época minha mãe ainda tava tretada. Ela ainda não tinha perdoado meu pai. E eu falando, Deus, não deixa ela descobrir, senão ela vai me matar. E a gente conversando, e o meu pai começou a me contar coisas que eu não sabia, porque a gente não teve relacionamento, a gente não conviveu desde os 7 anos. Depois que ele saiu de casa, a gente deve ter se visto mais 3 vezes. Nunca me ligou nos meus aniversários, essas coisas, né? Daquele pai, aquele famoso pai que vai comprar o cigarro. Daí, fui conversando com meu pai e ele me contando coisas da época que ele era casado com minha mãe, da época que ele convivia lá em casa, das coisas que ele pensava, e eu comecei a ver como eu me parecia com ele, sabe? E aí, beleza. Fui pra lá, só que aquela conversa começou a me incomodar. Tipo assim, cara, não é possível, eu não cresci com ele. Como é que eu pareço com esse cara, né? Tipo, não é possível. E aí ele cortou o cabelo, e aí eu voltei e falei, bora, vou te deixar lá na casa da minha avó de novo e vou pra casa devolver o carro pra minha mãe, que ela já deve estar achando que aconteceu alguma coisa. E aí na volta, a gente voltou conversando mais um pouco, ele contando mais coisas, e eu não conseguia nem mais falar. Eu só falava, legal. Legal. Porque eu já tava assim, surpreso demais como é que eu poderia me parecer tanto com ele. Ele desceu do carro, foi embora, e eu peguei a rua pra ir pra casa. Quando eu tava num lugar ali, eu senti o Espírito Santo falando pra mim assim, para o carro na calçada. E aí eu fui e obedeci, parei o carro na calçada. E aí Deus me fez uma pergunta. Achou que você parece com ele? Eu falei assim, sim, Senhor, isso é muito estranho, porque a gente não conviveu, eu não vivi com ele, como é que eu me pareço tanto com ele, se ele tá desaparecido, tipo assim, né? E como que eu vou me parecer tanto com alguém que eu não tive nada de convívio, tipo, ele não me conhece direito, eu também não conheço ele direito e eu pareço. E aí o Espírito Santo disse assim, porque ele é seu pai. E porque ele é seu pai, você se parece com ele, mas você tá surpreso e você só se parece pouco com ele. Quando você descobrir o quanto você se parece comigo, você vai ver o quanto realmente a tua identidade tá, tipo assim, marcada, firmada em mim. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito no carro. Eu não conseguia mais dirigir. Eu entendi que Deus tinha mandado eu parar na calçada porque eu ia ter essa crise de choro. E eu fiquei ali, tipo, 30 minutos chorando dentro do carro. E aí depois eu fiquei pensando, caramba, o pessoal tava passando na rua, deveria achar que aconteceu alguma coisa e eu tô ali morrendo de chorar dentro do carro. Mas aquela foi uma revelação muito poderosa. Eu descobri que eu era mais parecido com Deus do que com meu pai. Que eu tinha coisas de Deus em mim, que ele colocou, que ele me esculpiu. Porque é isso que Deus fez, ele te esculpiu para se parecer com ele. O desejo dele era que você fosse parecido. Então,
isso me fez entrar de cabeça nessa busca de saber quem Deus é, e aí quando eu entendesse quem Ele era, eu descobrisse coisas sobre Ele, eu ia começar a descobrir coisas também sobre mim. E essas coisas foram engraçadas, eu já descobri várias, mas eu ainda não descobri tudo. Eu sei que ainda tá faltando um monte de peça nesse quebra-cabeça chamado identidade. Mas a gente vai descobrindo coisas que a gente acredita que a gente não tem, mas como Deus tem, Ele diz que a gente tem, e aí a gente começa a ganhar. E aí uma das coisas foi a paciência. Eu odiava repetir, né? Eu odiava repetir. Tipo, toda hora que eu falava alguma coisa, a pessoa falava assim, hã? Repete. Eu, ai, não me faz repetir não, esquece. Muito do que me tratou dessa parada foi a minha esposa, né? Que tudo que eu falo, ela não entende. Então eu tenho que repetir 2 vezes, 3 vezes. E aí, toda vez que ela falava, repete, eu odeio repetir. Eu sempre falava isso, eu declarava isso, eu odeio repetir, eu odeio repetir. E aí um dia, no meu devocional, Deus pegou e falou assim, por que você fala que eu odeio repetir? E aí eu falei assim, porque é muito chato ter que repetir. Cara, acabei de falar, não é possível, não sei o quê. E aí Deus falou, mas eu repito pra você o tempo inteiro que eu te amo. Eu repito o tempo inteiro quem você é. Você acaba esquecendo, eu vou lá e repito, eu te lembro quem você é. Esse é quem eu sou, eu gosto de repetir. E você, como meu filho, deveria amar repetir. E aí eu até lembrei que na Bíblia tem lá o livro Deuteronômio, né? Que é repetição. Ele realmente ama repetir. E aí depois daquele dia, eu comecei a falar, eu amo repetir, e aí eu tinha que ficar me lembrando disso, né? Quando a Ana falava, o que eu amo repetir. E aí, isso foi um exercício intencional. Quando a gente descobre parte da nossa identidade, não quer dizer que a gente passou a ser aquilo ali que a gente descobriu. A Lulu mesmo, ela fala, eu já ouvi de Deus que eu sou forte e poderosa. Teve algum dia depois que você se sentiu fraca? Muitos dias. Por quê? Porque não quer dizer que a gente recebeu aquela identidade que a partir daquele momento o mundo virou daquela maneira. Mas a gente vai ter que repetir a nossa identidade para nós até que a gente viva a partir da nossa identidade. Por que isso, pastor? Porque a gente viveu na mentira muitos anos. A gente acreditou na mentira muito tempo. A neurociência vai dizer que toda vez que você persegue um caminho neural ali, aquilo vai ficando reforçado na tua mente e todas as vezes você vai usar aquele mesmo caminho, porque é mais fácil. Então, o trabalho da identidade é reformular aquilo que eu acreditava sobre mim, o que Deus fala que se for diferente do que eu acreditava, eu vou ter que ficar com o que Deus fala. Então eu vou ter que reforçar o que Deus fala e abandonar as mentiras que eu ouvi um dia, que eu acreditei, né? Eu tenho mentiras que eu acreditei porque eu criei. Eu criei aquelas coisas na minha cabeça. Eu me via daquela maneira, eu pensava que eu era daquela forma e eu acreditava tanto naquelas mentiras, sabe? Que eu me tornei, porque a Bíblia vai dizer lá em Provérbios assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, o meu professor Chris Vallotton, ele dá uma metáfora assim. Pensa que no seu interior tem um rio. E nesse rio, a água é muito cristalina e se você chegar e olhar para esse rio, você vai se ver. Como você se vê. Esse é quem você vai se tornar. Como você se vê no seu interior. Porque a identidade é como você acredita que você é. Então, se você acredita mal de você, você vai terminar mal. Por quê? Porque sempre o que está na sua mente é onde você vai chegar. É o que você vai se tornar. Agora, se você começa a acreditar naquilo que Deus fala a teu respeito, independente do que o mundo está falando a seu respeito, do que os seus pais digam, do que você mesmo sinta, você vai acabar se tornando aquilo que Deus diz sobre você. Então, o lance da identidade é descobrir o que Deus diz sobre mim, eu preciso acreditar nisso. Então, se ele diz que eu sou forte, eu sou forte. Se ele diz que eu sou sábio, eu sou sábio. Se ele diz que eu sou inteligente, eu sou. Se ele diz que eu sou manso, eu sou. Né? O que Deus tem dito sobre mim? E aí vai, né, na semana que vem a gente vai conversar um pouco sobre devocional, justamente para a gente saber como ouvir a Deus. Como é que eu ouço o que ele diz sobre mim? Sabe? Como é que eu descubro o que ele está falando sobre mim? Para que eu entenda quem eu sou. Para eu conseguir construir esse quebra-cabeça da identidade, eu tenho que descobrir quem ele diz que eu sou. E
E é legal porque realmente é uma jornada. E essa jornada ao lado do Senhor, você pode aproveitar a jornada. Às vezes a gente fica com muita ansiedade para ser transformado, né? Eu queria ser logo liberto de tudo isso, mudado, minha cabeça e tal. Só que o grande lance é, Deus nos chamou para um relacionamento. Caminhando com Ele, você vai descobrindo coisas a seu respeito. E aí, esse caminhar com Ele, que é poderoso, que é transformador, que é a parte boa da viagem, né? Às vezes a gente vai fazer uma viagem e a gente só quer, tipo assim, chegar lá naquele lugar, né? Mas tem tanta coisa bonita para ver pelo caminho, mas a gente não aproveitou, né? A gente só quer chegar no final. Então, há uma jornada com Deus para a gente se relacionar com Deus e a gente descobrindo aos poucos a nossa identidade. Então, a gente vai descobrindo isso aos poucos, ao lado do Senhor, né? Lendo a Bíblia, no nosso momento de oração, a gente vai descobrindo cada dia mais partes da nossa identidade, coisas que são mentiras vão caindo. A Bíblia também fala que a verdade, ela vai ter que quebrar fortalezas na nossa mente. Quais são essas fortalezas? É como se a mentira fosse uma pedra, um tijolo. E aí, toda vez que a gente acredita nela, ela vai construindo ali um castelo, uma fortaleza dentro da nossa mente. Então, digamos, com 10 anos você descobriu, né, alguém te disse que você era burro, que você não era capaz. E aí, depois daquele dia, tudo que você ouvia era isso. E você começou a se ver por essa ótica. Então, você olhava e falava, cara, mas eu não quero nem tentar porque eu sou burro e não sou capaz. Então, aquela mentira ganhou tanto espaço na tua mente, ela se tornou tanto uma fortaleza, que não é porque alguém chega e fala assim, cara, você é muito inteligente, que você passa a acreditar magicamente que você é super inteligente, que você é super capaz. Você vai ter que desconstruir aquela mentira, reforçando a verdade, que você é inteligente, que você é capaz. Então, isso é um trabalho que é bem complicado de tempo, né? Porque não é assim, dormi e acordei. Infelizmente, não. É um trabalho que você vai todo dia reforçar para si mesmo que você é inteligente e é capaz. E isso é com todas as mentiras. Se você tem a mentira que você não vale nada, que você não é amado, não sei qual é a mentira que você acredita. Mas não sei nem todas que eu acredito, né? Só relacionando com Deus que ele vai começar a apontar. Quem te falou que você é assim? E aí você começa, eu achava que eu era. E aí Deus vai e te conta que não. Essas coisas que o Senhor vai mudando em nós, ela vai mudando a ponto da gente se olhar depois e não mais ver como a gente via. Vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu me via adolescente. Eu já tinha 26 anos e eu me via um adolescente. Não que hoje eu já seja o adultão, mas já tô bem mais adulto. Mas eu me via adolescente, tipo, com 14 anos. Eu tinha 27, mas eu achava que eu tinha 14 anos. E aí um dia eu fiz um exercício, que era fechar os olhos e imaginar que eu estava olhando no espelho e descrever o que eu via no espelho. E eu vi o adolescente que eu achava que eu era. Então eu entendi que na minha cabeça, aquele era eu. E eu comecei a orar falando, Deus, eu quero amadurecer. Porque um adolescente não pode conseguir, não vai nunca viver tudo que o Senhor me chamou para viver. Um adolescente não vai ser pastor, um adolescente não vai liderar, um adolescente não vai fazer isso tudo, né? Não quer dizer que o adolescente não consiga fazer. Mas no nível que Deus estava me chamando para viver, como um adolescente, eu não ia conseguir viver. E aí eu comecei a pedir para Deus que eu queria amadurecer, que eu queria crescer. Eu tive vários encontros com Deus, eu tive várias coisas aconteceram. Encontros que eu tive, devocionais e tal, eu tive tantas coisas com Deus. E aí um dia lá em casa, no momento de oração, não sei se vocês estavam lá, no momento da oração, quando eu estava orando de olhos fechados, eu vi o espelho de novo, mas não era mais um adolescente que estava diante do espelho. Agora já era um adulto, né? Era um jovem adulto, mas era um adulto. E aí quando eu vi aquele espelho, cara, eu saí correndo e gritando de alegria. Fiquei gritando em volta da piscina, assim, uhul. E aí o pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu? Cara, eu cresci. E não era crescimento físico, né? Mas eu tinha crescido na imagem que eu tinha de mim, na minha identidade eu tinha crescido. Eu não era mais um adolescente. E isso acontece porque
como eu falei, né? Quando a gente acredita em coisas, algumas crenças que a gente tem, dentro de nós, elas definem até o quanto a gente vai conseguir crescer, o quanto a gente vai conseguir avançar, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acredita a respeito de nós mesmos. E aí, essas crenças definem muito o tanto de avanço que a gente vai ter. Tem crenças que são limitantes e elas não vão deixar a gente avançar. Elas vão sempre nos parar. E tem outras crenças que são crenças expansivas. A gente sempre vai crescer acreditando naquilo. A gente sempre vai conseguir romper acreditando naquilo. Aquilo que a gente acredita, dentro de nós, vai formando a identidade. Vocês já viram Divertidamente 2, né? Então vocês sabem o que eu estou dizendo. É Riley? A Riley vai acreditando em coisas que vai definindo como ela age, a maneira que ela vive. Por quê? Porque são crenças que estão lá no subconsciente bem interno. E só tem como a gente trabalhar essas crenças, mudar tudo isso ao lado do Senhor. Só em encontros com o Senhor, e Ele vai começar a te mudar, Ele vai começar a contar sobre você, dizer quem você é, e isso vai transformando você. E aí, quanto mais da nossa identidade a gente tem, quanto mais a gente sabe o que a gente é, mais a gente sabe o que a gente tem que fazer. Aí, tá vendo como é o contrário? A gente pensa que o que eu faço define quem eu sou, mas não é. É quem eu sou define o que eu faço. Então, quanto mais eu sei a minha identidade, mais certeza eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, mais com convicção eu caminho. Por quê? Se eu sei que eu tenho que fazer aquilo, eu só tenho que andar para aquele lugar. Né? Agora, quando eu não sei quem eu sou, e eu acho que é o que eu faço que me define, eu caminho perdido. Tipo assim, será que eu tô fazendo certo? Alguém aqui já se sentiu assim? Será que eu tô tomando a decisão certa? Tô indo pro emprego certo? Tô escolhendo a faculdade certa? A gente tem essas crises, essas dúvidas. Por quê? Porque a nossa identidade ainda não tá firmada. Então, sem identidade, sem propósito. Não tem como Deus falar o que você vai fazer para Ele se você ainda não sabe nem quem você é. Né? Deus só dá propósito para quem já chegou num nível de identidade. Não vou falar que já entendeu a identidade, porque, como eu falei, toda a nossa vida a gente vai receber um pouco mais de identidade, nunca vai parar, mas Deus só dá propósito para quem já compreende o mínimo de quem você é. Eu queria falar um pouco sobre revelação e informação. É importante para nós a gente entender isso. Né? A informação, ela não produz transformação, mas a revelação produz transformação. O que é isso? Às vezes, a gente ouve uma pregação e a gente fala assim, agora eu entendi a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Isso é uma informação. Parte da identidade realmente é ser filho de Deus, mas isso é uma informação. A informação não transforma nada na sua vida. Você só sabe o que falar. Se alguém te perguntar, quem é você? Você fala, sou filho de Deus. A pessoa, nossa, tá sabendo. Informação só produz informação. Mais nada. Agora, a revelação produz transformação. Por quê? Quando você atinge o lugar de revelação, aquilo faz sentido para você e transforma a maneira como você pensa. E aí você nunca mais age de outra forma. Aquela revelação, ela fica tão forte dentro de você que ela combate os impulsos para fazer diferente. É lógico que isso sendo nutrido sempre, como eu falei, né? Reforçando sempre essas convicções. Mas a informação por si só, ela não faz mudança. Eu saber que Deus é dono do ouro e da prata não me faz confiar que Ele vai me manter se eu tiver com uma dificuldade financeira. Agora, quando eu tenho a revelação que Ele é dono do ouro e da prata e o que eu precisar Ele vai me manter, eu fico até maluco diante das pessoas. Então, a revelação ela é mais poderosa do que a informação. Eu contar isso para você, te dei uma informação. Que você é totalmente aceito foi uma informação. Como isso se torna uma revelação? Se você orar e começar a pedir, Deus, me mostra que eu também sou totalmente aceito. Porque essa foi a informação. Me mostra que eu também sou totalmente amado. E aí, uma hora, Ele vai te mostrar, de alguma maneira, que você é totalmente aceito, totalmente amado. E isso vai fazer total sentido para você e vai se tornar uma revelação. E aí nunca mais você vai depender da aceitação de ninguém, né? É a coisa mais doida. E eu acho que por hoje tá bom.